Olá, boa noite. Para hoje, para nossa reflexão, eu trouxe esta cartinha das cartinhas de Jesus com o seguinte versículo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. E a história que nós vamos falar aqui hoje, ela é sobre um rei que observava 7 sábios de diferentes religiões debaterem quem era o dono da verdade, né? Quem estava certo, quem estava falando a verdade. Então, esses sábios estavam discutindo e quando o rei observou, e esse rei, que também era muito sábio, convidou os 7 sábios, enquanto eles debatiam, a irem até o castelo do rei, que ele tinha uma atividade para propor para eles. Então, os 7 sábios foram até o castelo do rei e lá o rei falou o seguinte: observem, por favor, o que vai acontecer agora. O rei então pediu para que os seus funcionários buscassem 7 cegos e um elefante. Quando os 7 cegos chegaram no castelo e o elefante, o rei então chamou um cego de cada vez para tocar o elefante e perguntou para cada cego, para o primeiro, né? O que que você está tocando aqui, né? O que é isso? E o primeiro cego então disse: é comprido, parece uma serpente. Isso ao tocar a tromba do elefante. O segundo cego, então, se aproximou e, ao segurar o dente do elefante, disse: é duro e parece uma pedra. O terceiro cego segurou o rabo do elefante e disse: é cheio de cordinhas. O quarto pegou na orelha e disse: parece um couro bastante grosso. E assim, sucessivamente, cada cego descreveu o elefante de acordo com cada parte do elefante que estava tocando. Quando todos terminaram as suas descrições, né? O rei, então, agradeceu os cegos, se despediu. O rei, então, virou para os sábios e perguntou: algum desses cegos mentiu? Não, responderam todos os sábios em coro. Todos falaram a verdade. Então o rei perguntou: mas algum deles, por acaso, disse realmente o que é isso aqui? Que é um elefante? Não, nenhum cego disse que é realmente um elefante. Os cegos disseram apenas partes dele. E o rei, então, continuou: vocês, sábios, estão discutindo quem é o dono da verdade. Mas essa é uma pergunta tola, porque todos estão falando a verdade, mas como os 7 cegos, cada um de vocês se refere a uma parte dela, baseado na sua própria experiência, nas suas próprias conclusões, mas parte da verdade. E o rei então concluiu: ninguém é dono da verdade, porque ninguém a detém por inteiro, apenas Deus. Muitas são as reflexões, né, que nós podemos tirar dessa parábola em relação à verdade. Mas eu queria deixar uma aqui em especial, que é sobre essas festas de final de ano que estão chegando, né? Natal, Ano Novo, que muitas vezes passamos ao lado de pessoas queridas, né? Como familiares, amigos, e às vezes próximo a pessoas com quem também não temos tanta afinidade, mas que fazem parte, talvez, da nossa família ou de alguma maneira do nosso círculo de amigos. E em tempos de opiniões extremas, né, que nós estamos vivendo, e isso é um fenômeno não só no Brasil, tá, gente? Isso eu acho que é no mundo todo. A gente sabe que é muito comum nessas opiniões extremas as pessoas acharem que são donas da verdade e nós, às vezes, também, por termos uma opinião muito firme,
em relação a determinado assunto, é muito fácil a gente engajar numa briga bem fervorosa, quando a gente está falando aí de política, de os últimos acontecimentos, né, no mundo, no Brasil. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar por esse ponto, sabe? Que por mais que nós tenhamos uma convicção muito grande em relação às nossas opiniões, nós não somos donos da verdade. Passa pelas nossas lentes, né? Como nós enxergamos os fatos e o mundo, por essas lentes passam também as nossas experiências, as nossas vivências, enfim, os nossos círculos de amigos, tantas coisas passam por essa mesma lente por onde formamos a nossa verdade, né? O conteúdo que consumimos, né? A gente sabe que redes sociais, por exemplo, gente, elas tendem a nos deixar cada vez mais convictas na nossa opinião, né? Porque se elas sabem, se a gente gosta, a gente consome conteúdo que fala que, sei lá, que o amarelo é legal, e a rede social começa a perceber, né? O algoritmo do Instagram começa a perceber que a gente demora muito num post que fala sobre a cor amarela, ou a gente curte um post que fala sobre a cor amarela, e então eles vão nos bombardear de posts que nos confirmam que a cor amarela é legal. Então, a gente vai lendo aquilo e vai ficando cada vez mais certa de que, olha aí, olha como eu tô falando a verdade, olha como eu tô certa, olha como o meu ponto é verdadeiro, né? Então, a gente vai cada vez mais nos sentindo fortes na nossa verdade e fica cada vez mais difícil enxergar a verdade do outro. E eu falo isso também como experiência pessoal, eu também passo por esses dilemas, sabe? Eu não tô intacta, né? E também passo por isso. Mas o que eu queria dizer é que nesses eventos de final de ano, né? A gente tem que pensar um pouquinho como que será a nossa reação diante de outras pessoas, muitas vezes falando sobre a verdade delas. Então, tem algumas de nós aqui, algumas das pessoas que estão me ouvindo, que podem, por exemplo, escolherem não engajar nesse tipo de discussão. Eu sou uma dessas pessoas. E eu sei que muita gente vai falar, não, isso é fuga, isso é não sei o quê. Não, eu sou muito bem resolvido com a minha decisão. E cada pessoa aí tem a sua opinião sobre isso, mas eu gosto de não engajar nesse tipo de discussão, sabe? Fico bem assim, sei que não vou mudar a opinião de ninguém. Eu, particularmente, para minha saúde mental e para boa convivência, porque prezo muito, muito uma boa convivência, também baseado na minha história de vida, nas minhas experiências, então eu não me engajo. E eu posso falar para vocês, gente, esse ano, eu moro fora do Brasil, né? Eu não vou passar com a minha família, né, com a minha avó, com as minhas tias, meus primos. Mas eu garanto pra vocês que na minha família, gente, tem pessoas com opiniões muito fervorosas de extremos, assim, sabe? De tudo quanto é lado. Então, se eu estivesse passando com a minha família, eu, Rafaela, tá? Isso é muito pessoal, gente. Escolho não engajar nesse tipo de debate, sabe? Gosto de estar ali bem com todo mundo, escuto o que todo mundo tem que falar, mas eu escolho não engajar com a minha família, sabe? Porque prezo muito, muito assim, vamos aproveitar, é Natal, sabe? A gente tem o ano inteiro pra discutir essas coisas, vamos aproveitar que é Natal. Mas essa sou eu. E se você for uma pessoa que gosta de entrar nessas discussões, só pondere um pouco antes, né? Antes do evento. Porque quando chega na hora e as coisas vão ficando mais intensas, às vezes a gente se perde, né? E o que era para ser um momento agradável, que é o encontro de família no Natal, acaba se tornando uma situação ruim para todo mundo. Então, nada contra discutir se você gosta, se faz bem para você. Só se prepare emocionalmente antes, lembrando que a gente não é dono da verdade, que não somos dono da verdade, que temos partes da verdade. Temos apenas partes da verdade, porque o único detentor de toda a verdade tá aqui.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, nesse final de ano, que a gente não se esqueça de que o evento que nós estamos comemorando é justamente o nascimento do dono da verdade. Então, que a gente não perca isso de vista. E que, claro, que a gente se proteja, né? Que consigamos proteger a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, mas que a gente também não se esqueça do dono da verdade. E de tudo que ele prega e de tudo que ele nos ensina, nos inspira e nos proporciona. Da bondade, da caridade, do amor, do perdão, dos nossos muitos e muitos e muitos erros. E que a gente possa, nesse final de ano, ter, assim, um tiquinho dessa bondade e dessa sabedoria. E eu queria falar que eu adoraria estar, assim, pertinho da minha família nesse final de ano. Então, se você tem a oportunidade de estar perto da sua, aproveita, tá? Um beijo grande e boa semana pra gente!